Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que este momento que a gente ora reserva é para reflexão da palavra. Essa palavra que independe de religião ou de religiosidade, ela é vinda do próprio coração de Deus para alimento espiritual de cada um de nós. Não só deste que vos fala, mas também de tantas outras onde essa mensagem ela possa alcançar e encontrar guarida. Que esta mensagem ela possa cair em terra boa e possa crescer e dar seus frutos. Frutos de arrependimento. Falando um pouco de religião e de religiosidade. A palavra religião ela significa religare, ou seja, a ligação do homem com Deus. Experiência que cada um de nós, independente do herdado religioso que recebemos de nossos pais, ela se perfaz por uma experiência pessoal de cada um de nós. Foi assim com os antepassados, foi assim com os exemplos que encontramos na própria palavra, desde Gênesis até o último livro da Bíblia, Apocalipse. E aí nós temos inúmeros exemplos, como o de Paulo, por exemplo. Paulo ele foi um exímio fariseu religioso, foi educado em toda a doutrinação da lei mosaica. Foi educado para ser um fervoroso fariseu. Mas ele tinha sangue no olho, ele tinha ódio no coração, ele tinha um coração tomado pelo sentimento homicida de matar gente. Tudo em nome de uma pseudo-religiosidade que nutriu durante anos e achando que estava agindo de boa fé, estava agindo de acordo com a vontade do próprio Deus. Mas isso ele teve a venda dos olhos descamadas no caminho para Damasco, quando tentou percorrer cerca de 240 quilômetros para matar mais cristãos. Ou seja, o seu desejo insano de matar pessoas que seguiam a Cristo não se conformava apenas de fazer isto na circunscrição de Jerusalém, mas queria expandir isto para outros rincões, como a própria cidade de Damasco, chegando a pedir voto de autorização para o Sinédrio para romper as barreiras fronteirísticas e ali matar mais e mais pessoas em nome de uma falsa religiosidade, em nome de uma falsa religião. A religiosidade, segundo um escritor chamado Luciano Subirá, ele coloca a religião no mesmo patamar, a religiosidade, melhor dizendo, no mesmo patamar, certo, da imoralidade. E isso ele faz respaldado na conhecida passagem de Jesus no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versos 23 a 24, quando Jesus diz que haverá muito mais rigor para Cafarnaum do que para os residentes extintos moradores de Sodoma. Sodoma, a velha conhecida por seus pecados imorais, que foi totalmente destruída em tempos passados. Haverá mais complacência, mais misericórdia no juízo eterno para estes do que para aqueles que vivenciaram, experienciaram momentos de operação dos milagres de Jesus e mesmo assim não se arrependeram. Em outro momento, Jesus Cristo afirmou que as prostitutas estão mais próximas do reino do que os religiosos, do que os falsos religiosos de seus dias. Veja o que diz. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Dissera o segundo. Declarou então Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal não acreditastes nele. Mateus 21, do versículo 28 ao 32. Então, como vocês podem observar, palavras do próprio Jesus. Ou seja, é muito mais fácil você
perceber um coração verdadeiramente compungido e arrependido por pessoas tidas como imorais, imundas e sem condições de ver os céus, do que essas pessoas transvestidas de uma falsa religiosidade, de uma falsa aparência de piedade. À semelhança dos fariseus dos dias de Jesus, nós hoje, por nossa religiosidade, aprendemos a falar e nos comportar como áreas de bons cristãos e, com isso, encobrir nossa própria desobediência. E isso acontece não só com religiosos passados, mas pessoas que se intitulam cristãos nos dias de hoje também. Aparentam ser cristãos no exterior, mas seu coração está verdadeiramente não arrependido e totalmente revestido dessa desobediência, como disse, encoberta. 2 dos filhos que demonstrou ser obediente, aparentemente o primeiro que respondeu afirmativamente ao chamado do pai. Porém, na prática, o filho obediente foi o segundo. Ainda que a princípio tenha se rebelado e dito que não faria o que o pai tinha pedido, depois se arrependeu, foi e obedeceu à vontade do pai, conforme essa narrativa da parábola que acabamos de vos narrar. Jesus compara esses 2 filhos a 2 grupos de pessoas. De um lado, os fariseus, o grupo religioso mais rigoroso dentro do judaísmo, e do outro lado, os coletores de impostos, chamados de publicanos, e as prostitutas, que recebiam os piores rótulos sociais e espirituais naqueles dias. Jesus termina dizendo que o último grupo entraria no reino de Deus antes dos fariseus, os boatos e carolas da época, aqueles que se ocupavam em perseguir Jesus e tentar encontrar alguma fragilidade no Mestre. Conclui-se então que de nada adianta passar horas sentado na igreja, ouvindo a palavra de Deus, agindo com quem diz sim a tudo que o nosso Pai Celestial nos pede, se depois não se faz o que Ele nos ordenou efetivamente. A aparência de obediência não está entre os pecadores, está entre os religiosos. Já a verdadeira obediência nem sempre está com eles. Penso que entre os problemas do religioso, do que cultiva essa vida aparente de devoção exterior sem paixão interior, estão 2 coisas terrivelmente danosas à sua relação com Deus, a saber, a justiça própria e o orgulho. Falando de justiça própria, podemos destacar que Jesus endereçou a parábola do fariseu e o publicano que subiram ao templo para orar aos que confiavam em sua própria justiça. Lucas 18, verso 9. Isso falando dos fariseus que confiavam na sua própria justiça e não na justiça de Deus. Não temos justiça própria. Imaginar que isso seja possível é um grande engano. A palavra de Deus afirma que todos nós somos imundos e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isso está registrado em Isaías capítulo 64, verso 6. Ou seja, nossa justiça nos é imputada por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Tudo aquilo que o pecado representa como algo imundo, carregou sobre si, para que hoje tenhamos em Cristo verdadeiramente orgulho desta salvação, mas não pelas práticas religiosas, mas sim pela graça de Deus e misericórdia. No que diz respeito ao orgulho, ainda falando da religiosidade farisaica, sabemos que Deus não quer que ninguém se glorie. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, que significa favor não merecido, e não por obras, para que ninguém se glorie. É exatamente para que ninguém tenha orgulho em si próprio, em suas práticas religiosas, porque isso não nos leva à salvação. O que nos leva à salvação verdadeiramente é o arrependimento. Como o próprio Paulo disse aos Coríntios, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Capítulo 1, verso 29 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então o orgulho deve estar centrado verdadeiramente em saber que Jesus
é a salvação. Que sua prática de vida e seus ensinamentos possam ser incorporados por nós e possa residir em nosso coração. E que tenhamos a clara certeza de que nós não somos justos, mas a nossa justiça ela transparece por meio da de Jesus Cristo. Aquele que se gloria em si próprio está se assemelhando aos próprios fariseus, que se orgulhavam do que faziam, do que davam e do que praticavam, mas seu coração estava cheio de rapina, estava cheio de maldade e de veneno. O orgulho e a vanglória estão evitados mediante contínuo quebrantamento e reconhecimento de quanto dependemos de Deus para tudo, sim, até para viver a vida cristã. Portanto, meus queridos, essa mensagem vos encerro neste momento, dizendo que a prática do arrependimento ela deve ser uma continuidade na nossa vida ao longo dela. Porque sem Deus e sem o arrependimento, para nos aproximarmos dele, nós somos apenas religiosos. Nós passamos a nos enganar quando agimos desta maneira, porque práticas religiosas ela é apenas o enfeite do bolo, porque o conteúdo ele é verdadeiramente preenchido por Jesus Cristo. Um homem sem Deus e sem o arrependimento verdadeiramente em Jesus Cristo é como se fosse um túmulo caiado, onde por fora está bonito, mas seu interior está cheio de podridão e pecados. Que Deus possa aplicar esta palavra em nossos corações e possa nos advertir a sermos verdadeiramente cristãos. Ou seja, o que é ser cristão? É ser seguidor de Jesus. E o seguidor é aquele que busca fazer ou se familiarizar com aquilo que foi praticado pelo seu mestre, pelo seu professor. Jesus nos ensinou muitas coisas e principalmente sobre a humildade. Porque quem serve Jesus não se transveste de glórias em si próprio, mas de humildade, de sempre reconhecer o próximo como superiores a nós mesmos. Porque nesta vida nós não somos nada. O que nos separa desta vida terrena da outra que é eterna é apenas um fôlego de vida que poderá ser tirado a qualquer momento. Como bem disse a palavra do Senhor, louco esta noite pedirão a tua alma para quem será. Então a pessoa pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, não tem nada. Que Deus abençoe e possamos cada dia mais aprendermos com Jesus a sermos verdadeiramente cristãos e não apenas religiosos ou praticar religiosidade. Amém, queridos? Até o próximo, querendo Deus, em nome de Jesus.